É assim que o diabo faz. Dá corda, cristianismo fraco, evangelho de açúcar, de pessoas que não querem compromisso com Deus. Tudo hoje é porque isso é discurso de ódio. De ódio contra o pecado, de ódio contra o diabo, de ódio contra a violência. Esse é o evangelho de Cristo. E se tiver que sofrer e ir para a cadeia, nós vamos, mas é esse o evangelho de Cristo. Recentemente, temos observado um fenômeno inspirador. Diversos padres têm se erguido contra as transgressões nos altares das igrejas católicas. Uma atitude audaz que muitos líderes evangélicos hesitam em adotar. Esses clérigos católicos não apenas falam abertamente, mas também agem com integridade, demonstrando uma coragem admirável. Os vídeos desses padres, que circulam amplamente, revelam suas mensagens sinceras e impactantes, ressoando com muitos fiéis que buscam a verdade. Entre eles, há padres cujas palavras são tão poderosas e diretas que chegaram a ecoar pelos corredores do Vaticano, possivelmente provocando um misto de surpresa e descontentamento. Suas declarações, embora contundentes, são feitas com o propósito de incitar reflexão e mudança, e não de causar discórdia ou desrespeito. Porque no mundo ou você vai ser de Deus ou você não vai ser. Ou é de Deus ou não é. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem como você estar de um lado e de outro. Eu defendo aborto porque as mulheres... porque não! Ou você é de Deus ou você não é. Ou você defende a vida ou você defende a morte. Ou você está do lado da igreja ou você está do lado do inferno. Convido você, meu amigo, a observar um fenômeno que tem despertado a atenção até mesmo dos líderes religiosos mais reservados. No vídeo que apresentarei, um padre se destaca por sua postura firme e suas palavras que ressoam com força e clareza. Acorda! Cristianismo fraco, evangelho de açúcar, de pessoas que não querem compromisso com Deus. Tudo hoje é porque isso é discurso de ódio. De ódio contra o pecado, de ódio contra o diabo, de ódio contra a violência, de ódio contra este mundo maligno que está aí fora. Injusto, mentiroso, bandido. Este clérigo não teme abordar temas delicados e confrontar práticas questionáveis, algo que tem causado um certo desconforto até entre os pastores. Enquanto isso, do outro lado, existem aqueles que se desviam do caminho, pregando ensinamentos distorcidos e promovendo uma versão deturpada da fé. Esses líderes, infelizmente, têm ganhado notoriedade por suas doutrinas equivocadas, que mais se assemelham a heresias do que ao verdadeiro evangelho. É essencial estar ciente dessas figuras, pois suas ações têm gerado debates intensos e uma repercussão significativa nas redes sociais. O diálogo que se forma em torno dessas questões é crucial, pois nos leva a refletir sobre a essência da fé e a importância da integridade na liderança espiritual. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, Padre rasga o verbo que até o Papa Francisco se irrita. Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações. Assim, você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Agora, vamos iniciar. A gente fala tanto dos evangélicos, diz isso dos evangélicos, fala aquilo dos evangélicos, mas eles têm coragem de pronunciar. E nós não temos, nos calamos, medrosos, bandos de covardes. Bandos de covardes, que só querem os benefícios de Deus, só querem ganhar, mas salvar não quer, salvação de alma ninguém quer. Confira este momento. Embora eu não compartilhe das visões teológicas da Igreja Católica, preciso reconhecer a relevância do discurso deste padre. As palavras dele são construtivas e provocam profundas reflexões espirituais em todos nós. Por isso, é essencial assistir a este vídeo até o final. Meus caros, é notável que vários padres têm se posicionado contra práticas de idolatria observadas dentro da própria Igreja Católica. Este vídeo, em particular, mostra o padre Fábio de Mello alertando os fiéis católicos.
É um sinal claro de que há um movimento interno de conscientização, onde os próprios líderes religiosos estão se mobilizando para promover uma renovação espiritual na igreja. Tenho muito medo, sabe? Tenho visto, tenho presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, esse cristianismo sendo nivelado por baixo. O cristianismo sendo reduzido a medalhinhas. A teologia sendo substituída por devoções vazias. A devoção mariana sendo excessivamente colocada quando Maria está sendo fora do lugar dela, tomando o lugar do Cristo. Isso não é cristianismo. A liberdade consiste em você olhar para a santidade de Maria e de você rezar com ela para que o tempo todo o Cristo prevaleça entre nós. Porque nós não podemos mais admitir a experiência de um cristianismo sem o Cristo. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos resgata. É Cristo que nos liberta. E nós estamos amarrados em muitas outras coisas, classificando isso como religioso, classificando isso como bonito. Não. Nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra. São Paulo não brinca com a comunidade. São Paulo não está falando com meios termos. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva. E é em torno dele que nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa comunidade, organizar a nossa experiência pessoal de ser quem somos e fazer com que cada vez mais a nossa experiência cristã seja, antes de qualquer coisa, uma mudança de mentalidade. Apresento-lhes agora o vídeo que mencionei anteriormente, protagonizado por um padre cujas palavras, acredito, devem ter alcançado até mesmo o Papa. É possível que tais declarações tenham provocado desconforto no Vaticano. Este padre, com convicção, abordou o tema do pecado de maneira direta, algo que muitos líderes religiosos, infelizmente marcados por doutrinas equivocadas, deveriam observar e aprender. Convido-os a prestar atenção no conteúdo a seguir, pois ele traz uma mensagem poderosa e significativa. E arrastar gente. Não foi no ano de 2020, foi em 19. Seja que ano tenha sido, Jesus Cristo foi escarnecido no meio de um palco de carnaval. E quem concorda com isso, como eu vi pessoas que se dizem, inclusive da renovação carismática, esses radicais. Sou radical. Eu era para ser a mais. Sou radical. Então sai do meu Facebook, porque aqui no meu Facebook tem um radical, cristão radical. Porque no mundo ou você vai ser de Deus ou você não vai ser. Ou é de Deus ou não é. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem como você estar de um lado e de outro. Eu defendo aborto porque as mulheres... porque... Não! Ou você é de Deus ou você não é. Ou você defende a vida ou você defende a morte. Ou você está do lado da igreja ou você está do lado do inferno. Quaresma é tempo de chacoalhar a gente para essas coisas. Nós estamos como um morcego que vem para chupar o sangue do cavalo, e para ele não ser espantado, ele começa primeiro bater nas asas no cavalo, ou na vaca, ou no boi, e aquilo ali o boizinho acha, que coisa boa, o morceguinho está aqui fazendo uma cosca em mim, uma massagem, que bom. Quando ele anestesia o local, ele é assim que o diabo faz. Dá corda. Cristianismo fraco, evangelho de açúcar, de pessoas que não querem compromisso com Deus. Tudo hoje é porque isso é discurso de ódio. De ódio contra o pecado, de ódio contra o diabo, de ódio contra a violência, de ódio contra este mundo maligno que está aí fora, injusto, mentiroso, bandido. Esse é o mundo pagão que está aí, e nós não podemos nos conformar com ele. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou o casamento é entre um homem e uma mulher ou não é. Ou o filho tem que crescer numa escola recebendo ensinamentos para a vida ou não. Eu não posso estar defendendo, porque hoje a ideologia de gênero. Como é que eu vou deixar duas crianças dessas escutar bandidos dentro das escolas? Não vamos. Não podemos. Guardemos as inocências dessas crianças.
O demônio é tão mau que ele quer incutir numa criança dessa na escola que ela não é mulher, que ela não é homem, que ela deve escolher o que ela quiser. Que conversa é essa? Até um bacurinha a gente diz é macho, uma bacurinha é fêmea. Que conversa é essa? Esse é o evangelho de Cristo. E se tiver que sofrer e ir para a cadeia, nós vamos, mas é esse o evangelho de Cristo. Por isso Pedro foi crucificado cabeça para baixo, Paulo foi degolado fora de Roma, os apóstolos foram cerrados ao meio, perseguidos, queimados vivos, comidos pelos leões. Essa é a igreja que vai enfrentar esse mundo que vai se acabar. Mundo de imorais, mundo de pessoas que não querem Deus, mundo falso, mundo de mentira, que se apresenta diante de Deus. Eu creio em Deus. Creio em Deus, então obedeça a palavra. Jesus disse: se você me ama, faça a minha vontade. Quem diz que ama a Deus e não cumpre os seus mandamentos, e da primeira carta de João, é um mentiroso. Caros irmãos e irmãs, vocês acabaram de testemunhar uma pregação impactante do Padre. Enquanto isso, é triste observar que alguns pastores parecem fechar os olhos para os erros, o que é uma atitude lamentável e desonrosa para certas vertentes da igreja evangélica. Por outro lado, temos padres que estão sendo inspirados a abrir os olhos do público, trazendo uma nova perspectiva e consciência. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre essa pregação. Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários e discutam sobre a mensagem e a postura desse padre. Vou repetir o que está na carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós iremos diante do tribunal de Deus. Ao chegarmos lá, iremos prestar contas dos nossos atos, bons ou maus, cometidos neste corpo. Você está pronto? Porque Jesus é bom, Ele é misericordioso, Ele me ama, Ele é tudo. Mas e aí, você vai largar essa bebida ou não vai? Você vai largar esse adultério ou não vai? Você vai ou não vai parar com essas práticas homossexuais? Você precisa largar esse pecado. O adúltero precisa parar de adulterar. O beberrão precisa parar de beber. O ladrão precisa parar de ser ladrão. O corrupto precisa parar de ser corrupto. O fofoqueiro precisa parar de ser fofoqueiro. O que eu estou falando aqui é para você pensar. Quando acabar essa missa, vai embora para casa pensando. Agora, crie vergonha na cara. Mude de vida. Porque no dia que você e eu morrermos, aí agora nós iremos prestar contas a Deus de uma vida santa ou não que nós levamos. É isso que nós vamos levar. Mas não se engane, meus irmãos, vou falar mais uma vez, olha, cuidado com essas celebrações de missa de corpo presente, de 7º dia e de 30º dia, em que você coloca a intenção ali e depois o padre diz que ele está no céu, viu? Toma cuidado com isso. Porque se ele não se cuidou quando estava vivo, agora ele está no céu. Levou uma vida errada até morrer, agora está no céu. Não se enganem. Porque a missa acontece sim. A intenção que você coloca está lá. Na hora que morre, chama o padre para fazer as exéquias, para fazer aquela celebração. Tudo bonitinho, olha, corretamente. Não tem aquela expressão hoje, politicamente correto? Tudo corretinho. Missa de corpo presente, de 7º dia, de 30º dia. O padre foi lá até e fez a encomendação do corpo. Mas o cara morreu numa vida errada. Não é aquela água benta que vai salvar. O que vai salvar é a mudança de vida. Mateus mudou de vida. Ele era ladrão e passou a ser honesto. Por isso que agora ele está no céu. Em várias passagens do Novo Testamento, Jesus confronta os fariseus, que eram conhecidos por sua rigidez na observância da lei e muitas vezes por sua hipocrisia. Um exemplo marcante é encontrado em Mateus 23, onde Jesus adverte contra a prática de atos de justiça apenas para ser visto pelos outros e critica os fariseus por imporem fardos pesados sobre as pessoas sem oferecer ajuda. Ele diz:
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando. Mateus 23, verso 13. Jesus também realizou ações simbólicas, como a limpeza do templo, onde expulsou os comerciantes e cambistas, afirmando que estavam transformando a casa de oração em um covil de ladrões. Mateus 21, versos 12 e 13. Esses atos e palavras de Jesus destacam a importância de viver uma fé genuína e sincera, não apenas em palavras, mas em ações que refletem o amor e a justiça. A mensagem que podemos extrair desses ensinamentos é que a verdadeira espiritualidade não se encontra na ostentação ou na acumulação de riquezas, mas na humildade, no serviço aos outros e na busca por justiça. Que essas reflexões nos inspirem a seguir um caminho de autenticidade e compaixão, como Jesus exemplificou em sua vida. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.